Glória a Deus. Queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Quero sentar-se, por favor. Queridos, nós temos lido um texto para contextualizar, tendo em vista que, se nós observarmos a carta ou epístola que Paulo escreve à igreja em Éfeso, desde a saudação até a saudação final, a saudação inicial e as considerações finais, Paulo está voltado para a obra da redenção. São duas epístolas que ele trata diretamente sobre a obra da redenção, Romanos e Éfeso, de uma forma bem clara. E quando nós analisamos o contexto, a cidade de Éfeso era uma cidade de um ponto estratégico, economicamente falando, e não só pelo contexto do comércio, pelo contexto econômico, simplesmente, mas sobretudo pelo contexto religioso. Advindo do grande templo da deusa Diana, há quem diga, historiadores, que a receita, a rentabilidade maior de Éfeso vinha por meio da idolatria. Então, em face disso, essa cidade atraía pessoas, atraía contexto econômico de vários pontos do mundo por conta desta cultura. Obviamente que o apóstolo São Paulo, nas suas viagens missionárias, ele estabelece ali uma igreja que não era como nós, com liberdade de culto. E quando esta igreja vai se desenvolvendo, então vem o judaísmo através dos ortodoxos e tentam minar a esperança, a fé desses irmãos, além dos infiltrados que Paulo diz que habitava entre os irmãos, tirando dos irmãos e querendo a esperança do arrebatamento. Os irmãos observam que foi sobre a igreja de Éfeso que Timóteo sofreu, porque Paulo diz, ou na escrita, que havia dois mensageiros, dois líderes, mestres, que se passavam por cristão, mas que dissimulados tentavam roubar esta esperança. Himeneu e Fileto, eles têm nome. Então, quando nós observamos o contexto, quando Paulo começa a escrever no capítulo 2, veja que ele vai advertindo a igreja de Éfeso, tendo em vista que ele vai falar de fortalecimento no final da carta, mas no começo da carta ele vai advertir para os irmãos não esquecer quem eram antes, porque ele diz: lembrem quem vocês eram. Vocês andavam no mundo sem Deus, sem paz, sem fazer parte da aliança com Israel. Vocês já viviam mortos, ou seja, condenados pela vossa prática de viver. Então ele diz: mas Deus, pelo seu infinito amor, vos ressuscitou com Cristo, para que vocês voltassem a viver. Então, permita-me contextualizar aonde está a força deste poder. Quando nós analisamos o Gênesis, os irmãos vão observar que a obra-prima de Deus, digamos assim, foi a criação do homem, o ser humano em si. Ele se destaca dentre todas as demais criações, a ponto de gerar um relacionamento tal que a gente chora só em ver o jardim do Éden, a forma que Deus descia para ser adorado, tendo em vista que quando nós analisamos, a Bíblia diz que era todos os dias um único lugar no planeta, depois da decepção dos anjos,
Agora, um planeta com um único lugar de prestar tributo, adoração, para que a terra elevasse, reconhecendo este poder e esta força de Deus. Então é quando Lúcifer, o inferno, vem. Veja que começa tudo aqui. Veja que a ênfase de Paulo no contexto temático é para resistirmos às ciladas do diabo e no dia mau permanecermos firmes. Então veja que ele começa no Gênesis. Ele começa entronizando na mente do ser humano o mesmo erro que ele cometeu. Veja que quando ele questiona a Eva responde de forma coesa, dizendo não. Veja o que o diabo diz: olha, ele disse para que vocês não comessem da árvore do jardim. Ela diz: não, de todas as árvores a gente pode comer. Ele permitiu, exceto uma. Então veja a cilada. Aí ele diz: não, ele disse isso para que vocês não comam esta árvore, porque no dia que vocês comerem, vão ser iguais a ele. Veja que o pecado, o erro que derrubou ele e o condenou para sempre, foi o princípio da igualdade, quando ele quis subir e ser igual a Deus. Então a cilada, ele vem e joga isso na mente de Eva. E Eva, pelo poder persuasivo que a mulher tem, ela conquista Adão e ambos cometem o erro. Agora, se nós olharmos o mesmo escritor chamado Paulo aos gentios, quando no contexto da redenção, ele está falando da carta aos Romanos, no contexto gentios, que é o mesmo propósito de Éfeso, veja que ele vai falar de um contexto jurídico. Ele no capítulo 8 dos Romanos, ele diz que agora nenhuma condenação há. Então, pelo contexto jurídico, se nós formos analisarmos, os irmãos vão observar que já havia um julgamento antes do erro do homem, já tinha havido um erro. E no erro de Lúcifer e da terça parte dos anjos, houve um juízo direto, condenação direta, sem direito a recurso nenhum. A Bíblia diz que os anjos caídos já foram presos, julgados, presos, condenados para o juízo final. Então agora o homem comete o mesmo erro, o homem, o ser humano, comete o mesmo erro, princípio de igualdade. Então aqui começa a apelação, aqui começa o contexto da redenção, porque a carta de Éfeso, a epístola, está voltada no princípio e em toda a sua contexto para a redenção. Então quando Paulo mostra, ele está começando daqui. Então veja que pela apelação, a partir do erro do homem, o pecado entra. A guerra agora já não é mais carnal, é espiritual. Então surge uma lei, e esta lei é conhecida pela lei como lei do pecado e da morte. Agora o homem vai seguir uma regra, porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou por um homem e, obviamente, passou a todos. Então, no primeiro erro, houve uma apelação por esta lei. O homem falhou, foi igual. O Senhor condenou, já houve um juízo, jurisdição. Então, a apelação inicial era para Deus já condenar o homem direto para o lago de fogo. Porque o homem se tornou réu, confesso e convicto. Se nós analisarmos, o homem, quando Deus vem, que o homem erra, ele confessa que errou. Então, como já tinha um julgamento anterior e a jurisdição foi condenatória, então o princípio era seguir aquilo, lago de fogo, porque foi o mesmo princípio, foi o mesmo crime, foi o mesmo erro.